Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 64. Dando prosseguimento à nossa série de leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, chegou o momento de nos debruçarmos sobre 4 entradas ou capítulos do livro 6º da obra de Marco Aurélio Antonino, a saber, capítulos ou entradas de 17 a 20. A tradução que será usada, como sempre, é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e você poderá acompanhar nossa leitura por meio da descrição do vídeo. Muito bem, vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer nestas 3 entradas ou 3 meditações mais breves do seu diário filosófico espiritual. 17. Elevando-se, abaixando-se, percorrendo um círculo, assim se movem os elementos. Porém, o movimento da virtude não segue as mesmas linhas. É de natureza mais divina. Chega ao seu fim, percorrendo caminhos difíceis de entender. Uma meditação de Marco Aurélio que também parte daquilo que entendemos hoje como física dos estoicos e que tem por objetivo mostrar ao imperador filósofo, ao imperador que reflete sobre a vida, a diferença que existe entre o que é exterior, entre esta materialidade que não está dentro de Marco Aurélio, e o bem interior, a areté, a virtude. Marco Aurélio pouco fala de virtude nas suas meditações. Posso estar errado com relação a esta afirmação, mas é o que parece. E aqui ele fala de areté, sem dúvida, da excelência, e deixa claro que o movimento da excelência, o comportamento da excelência humana, do bem moral, tem algo de diferente do comportamento da matéria tal qual observamos para fora de nós, no resto do universo. E é algo mais divino esse movimento da virtude, esse movimento da excelência do bem moral. Então os elementos se movem pelo espaço e pelo tempo, combinam-se, decompõem-se, mas a virtude parece obedecer a outras leis, sendo, no entanto, material. Existe uma carta de Sêneca em que uma pergunta é colocada por Lucílio, uma pergunta um tanto capciosa, ligada a toda aquela lógica muito baseada em silogismos que os estoicos tão bem desenvolveram e que tem a ver com a materialidade da virtude. E ali ele, por meio de argumentos um tanto sumários, vai provar, segundo os princípios estoicos, que as virtudes são materiais. Então há uma materialidade dessa virtude, no entender dos estoicos, porém parece haver leis mais divinas, mais profundas, mais intimamente ligadas a uma certa harmonia do cosmos e que regem esse movimento das virtudes. Elevando-se, abaixando-se, percorrendo um círculo, assim se movem os elementos. Porém, o movimento da virtude não segue as mesmas linhas, é de natureza mais divina, chega ao seu fim percorrendo caminhos difíceis de entender, porém o que é importante aqui é que chega ao seu fim. Então Marco Aurélio está aqui declarando-se misteriosamente fascinado pela possibilidade da excelência humana e pelo movimento, pela dinâmica desta areté que era, segundo os estoicos, o único bem. 18. Que estranho procedimento o dos homens. Não querem louvar os que vivem no seu tempo e na sua companhia e têm em grande conta os elogios dos que hão de nascer mais tarde, que nunca viram nem hão de ver. É quase tão absurdo como se te afligisses pelo fato de os homens que te precederam não terem cantado os teus louvores. Aqui um daqueles raros momentos em que Marco Aurélio se volta para o comportamento dos demais, para algo que parece insensato na conduta de outrem, e vai dizer que é algo estranho, é algo ilógico o que se nota nos seus contemporâneos. E nos contemporâneos de todas as épocas, ressaltemos,
Que estranho procedimento o dos seres humanos. Não querem louvar os que vivem no seu tempo, têm uma dificuldade imensa de elogiar aqueles que talvez mereçam elogios da sua própria época, por questões de orgulho, por questões de vaidade, por não quererem assim demonstrar a sua própria inferioridade, digamos assim, tem essa imensa dificuldade, e na sua companhia, e tem em grande conta os elogios dos que hão de nascer mais tarde. E vejam só, os elogios dos que vivem hoje, embora os estoicos sejam indiferentes a essas coisas, em se tratando de pessoas sensatas, pessoas de boa opinião, pessoas bem formadas, podem dar uma indicação de que o indivíduo está no caminho certo ou não, né? Porém, ter em conta o elogio dos pósteros, o elogio dos que vieram depois, não faz sentido nenhum. Nós não estaremos aqui para escutar esses elogios. Então, se devemos levar em conta algum elogio, tem de ser o elogio de quem está vivo hoje, de quem nos conhece, de quem pode nos julgar talvez melhor do que nós mesmos, segundo certo ponto de vista, e não dos pósteros, e não dos que vêm depois, e não dos que só terão, se tiverem alguma coisa, alguma notícia daquilo que fomos ou do que fizemos, que nunca viram nem hão de ver. Se há alguma função para o elogio, e esta função só pode ser de segunda mão, relativa, segundo os estoicos, ela necessariamente só pode vir de contemporâneos. É quase tão absurdo como se te afligisses pelo fato de os homens que te precederam não terem cantado os teus louvores. Ora, os que vieram antes de nós, os que nasceram antes de nós, não nos conheceram e não puderam falar bem nem mal de nós. E esperar algo dos pósteros, esperar algo dos que virão depois de nós, é absurdo, porque essas pessoas não nos conhecem de fato e não podem dizer nada de muito preciso acerca da nossa vida. Mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio fala da possível glória póstuma e da inanidade que há em esperar uma glória póstuma, uma glória depois da morte. 19. Se uma coisa te parece de difícil execução para ti, não te persuadas de que é impossível ao homem executá-la. Mas se uma coisa é possível ao homem e conforme a sua natureza, pensa que te é acessível também a ti. E se nós tínhamos talvez um tom meio escarninho na meditação de número 18, talvez algo de uma altivez por parte do imperador filósofo na meditação anterior, aqui há um maravilhamento, por assim dizer, há um fascínio com relação a pessoas que podem fazer coisas extraordinárias, a pessoas que são capazes de atos muito difíceis ou que nós julgamos tais. Se uma coisa te parece de difícil execução para ti, não te persuadas de que é impossível. Então, vejam, nós vemos muitas vezes atletas fazendo proezas de imensa dificuldade, vemos histórias de superação de pessoas que nasceram com deficiências ou acabaram sofrendo acidentes e pensamos, mas eu nunca seria capaz de uma coisa dessas, isso é impossível a um ser humano. Não, isso é possível ao ser humano. Há uma potencialidade imensa no ser humano, há uma potencialidade insuspeitada muitas vezes em cada um de nós, e nós devemos, na verdade, observar essas coisas com maravilha, com uma certa gratidão, né? Imaginar, por exemplo, Beethoven compondo aquelas peças incríveis, já surdo, imaginar, por exemplo, quantos e quantos poetas e grandes escritores cegos houve e que ditavam os seus versos, as suas composições para outras pessoas tomarem-nos por escrito. Tudo isso, na verdade, mostra o grande potencial humano e mostra toda a riqueza que há no ser humano, toda a riqueza que há potencialmente em cada um de nós. Nós poderíamos fazer coisas assim, nós poderíamos nos exercitar e ganhar habilidades outras, habilidades diferentes das que temos. Mas se uma coisa é possível ao homem, ao ser humano, ao anthropos, e conforme a natureza deste próprio homem, então tocar uma belíssima sonata de Schubert
é algo que está dentro da natureza humana. É claro que eu não sei fazer isso, talvez você não saiba fazer isso, mas há seres humanos que podem escrever versos magníficos, como, sei lá, os de Verlaine ou de Camões. É algo que é possível a certos seres humanos, pelo menos, né? Compor tratados filosóficos interessantes é algo que certos seres humanos podem fazer. Escalar certas montanhas muito escarpadas é algo que certos seres humanos podem fazer. Então tudo isso faz parte de um grupo de potencialidades humanas que não deve ser descartado por quem quer entender o que somos nós, seres humanos, o que é cada um de nós, melhor dizendo. Pensa que te é acessível também a ti, pelo menos em teoria. Pelo menos em teoria. Então, certos dons, né, que alguns têm, evidentemente, são coisas com as quais as pessoas nasceram e que foram desenvolvidas também, puderam ser desenvolvidas por vidas que favoreceram a esse desenvolvimento, mas há essa potencialidade em todos nós e devemos meditar a esse respeito. É aqui um convite para um pensamento mais profundo acerca disso. Então, se os seres humanos muitas vezes parecem muito desejosos do elogio, especialmente do elogio dos póstumos, de uma possível sobrevivência na palavra dos que vêm depois, e isso parece, enfim, inane, tolo, se não reprovável, há algo de maravilhoso em muitos dons, em muitas proezas que o ser humano tem e de que ele é capaz. E aqui, por fim, na meditação de número 20, temos o seguinte: durante as lutas no ginásio, alguém nos arranhou e ao cair feriu-nos, dando-nos com a cabeça. Não fazemos caso, não nos ofendemos, não suspeitamos tal homem de nos querer mal. Defendemo-nos dele, é certo, mas não como de um inimigo, nem com desconfiança. Evitamos os seus golpes, porém, sem rancor. Procedamos do mesmo modo nas outras circunstâncias da vida. Desprezemos muitas ações, aquelas cujos autores procedem como os lutadores do ginásio. Porque é possível, como disse, evitá-las sem suspeita e sem ódio. E é possível evitá-las sem suspeita e sem ódio, peguemos uma carona na meditação anterior, porque a muitas pessoas isso é possível. Então, quando você observa algo interessante em outra pessoa, puxa, aquele indivíduo não se ofendeu, mesmo sob uma saraivada de insultos, ou aquela pessoa foi capaz de ignorar certa ofensa, certo mal que lhe fizeram, perdoar e seguir em frente. Tal indivíduo não se abateu naquelas circunstâncias. Quando nós observamos isso, nossa mente tem que ficar ligada para que nós percebamos a potencialidade humana que está também em nós. Podemos estar na posição desse indivíduo. Podemos agir com as 4 virtudes cardeais. Podemos agir com prudência, podemos agir com moderação, podemos agir com justiça, podemos agir com coragem. É algo que é um tesouro escondido em cada um de nós. Aqui o símile será feito com as lutas. Marco Aurélio gosta bastante desses símiles, dessas comparações com as lutas corporais, sobretudo, né? Durante as lutas no ginásio, onde se faziam esses exercícios, né? O Gymnasium tinha esse nome porque faziam-se ali os exercícios nus, né? Alguém nos arranhou. Não era o objetivo desse indivíduo, mas ele nos tocou de uma maneira que nos arranhou, né? E ao cair, feriu-nos dando com a cabeça. Então faz parte de certos efeitos colaterais da luta, do contato físico. Né? Não fazemos caso, nós sabemos que isso pode acontecer. Né? Não nos ofendemos, não ficamos mal, não suspeitamos tal homem de nos querer mal. Nós entendemos que foram coisas que aconteceram por conta da posição do corpo naquelas circunstâncias. Entendemos que são efeitos colaterais, por assim dizer, da luta, da atividade física. Defendemo-nos dele, procuramos nos resguardar,
procuramos nos reservar, né, nos conservar, é certo, mas não como de um inimigo, nem com desconfiança. Aqui tanto a ideia de um golpe acidental quanto a ideia de um golpe evidentemente voluntário aparecem aqui. Quando se está em uma luta com alguém, compreende-se razoavelmente e muito facilmente que é um jogo, que é uma interação, que deve ser amigável, pelo menos em tese, né? E que os golpes não são golpes vindos de um inimigo, e sim de alguém que se exercita assim como nós nos exercitamos. Evitamos os seus golpes, porém sem rancor. Não ficamos melindrados pelo fato de termos sido golpeados, arranhados, acertados. E procedamos do mesmo modo nas outras circunstâncias da vida. Tomemos esta atividade no ginásio, a luta ou o exercício físico, qualquer exercício físico de contato, com uma metáfora para o que existe na vida, nas outras circunstâncias, no dia a dia. Desprezemos muitas ações, aquelas cujos autores procedem como os lutadores do ginásio. Muitas pessoas nos afetam, nos acertam, nos atingem, porque faz parte da interação naquele momento, de maneira involuntária. E mesmo quando se trata de algo voluntariamente feito, nós podemos observar essas coisas, enxergar essas coisas, melhor dizendo, sem rancor, sem má vontade, sem melindre, sem mimimi, sem vontade de chorar, de lamentar-se. Percebamos que para viver necessariamente há atrito com as outras pessoas, necessariamente há contatos não muito amigáveis com diversas pessoas, há palavras mal colocadas, há insultos, há muxoxos, há olhares enviesados, há desprezos sentidos de maneira clara ou menos clara, há traições, há aleivosias, há crueldades, há todas essas coisas. Isso faz parte da vida e você pode escolher não o que as pessoas vão fazer contra você, e sim como você reage a essas circunstâncias. Voltamos ao manual de Epicteto e aquilo que ele dizia: você não escolhe o que a vida fará com você, você escolhe o modo como perceberá, como enxergará as coisas que a vida faz com você. Isso é encargo seu, isso é algo que depende de você mesmo. As coisas que acontecem, não. Então o fato de você ser insultado ou de você ser tratado bem são coisas que não dependem de você. O fato de você ser respeitado ou desrespeitado pública ou privadamente são coisas que não dependem de você. O que depende de você é como você reage a essas circunstâncias. E você tem o poder de reagir bem. Você tem o poder de tomar essas coisas como indiferentes e garantir assim de si para si, tal como Marco Aurélio procurava fazer, exercitando-se diariamente nas suas meditações. Você consegue, portanto, garantir de si para si uma tranquilidade, uma serenidade, um meio de vida mais tranquilo, um correr de vida mais sereno. Porque é possível, como eu disse, evitar esses golpes, ou, se não evitá-los, pelo menos não ficar melindrado com eles, não ficar ofendido com eles, não tomá-los como coisa pessoal, sem suspeita e sem ódio. Uma bela meditação aqui em que Marco Aurélio toma a atividade no ginásio, a luta, como uma metáfora para a vida em outros setores. Nós vemos que muitas vezes aqueles que praticam artes marciais, por mais poderosos que sejam na sua técnica, muitas vezes conhecem golpes mortais, adquirem uma certa serenidade, uma certa disciplina, um certo autocontrole, justamente por saberem que tem uma técnica tão poderosa nas mãos, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como dizia o tio Ben do Homem-Aranha. E isso acaba tranquilizando essas pessoas. O fato de saber que é possível não levar as coisas a peito, não tomar as coisas por lado pessoal, tranquiliza essas pessoas, e saber que muitas vezes a vida tem essa dinâmica de luta, torna esses indivíduos mais serenos, mais tranquilos, e Marco Aurélio, ao observar isso, também
nos praticantes de artes marciais do seu período, traz esta meditação de si, para justamente se sentir inspirado por esse bom exemplo. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Um abraço e continuamos com as leituras comentadas das Meditações de Marco Aurélio, livro 6º. Tchau, até a próxima.